Graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Muito bom dia, a graça e a paz de Jesus Cristo. Muito bom estarmos aqui. Nosso cumprimento a todos vocês que estão conosco, a todos presentes, a todos que nos acompanham por essa transmissão. É bom estarmos juntos nesta manhã de domingo, primeiro dia da semana, onde temos o privilégio e a oportunidade de celebrarmos juntos ao Senhor. Eu quero com alegria convidar o nosso irmão em Cristo, pastor Alessandro Cassiano. Ele vai estar ministrando a palavra de Deus. E é muito bom recebê-lo aqui nesta manhã. É o nosso irmão, está conosco e ele tem a liberdade em Cristo para ministrar a palavra. Obrigado, pastor. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Que felicidade poder estar mais uma vez aqui com os irmãos, podermos adorar a Jesus, cultuarmos no templo. Muito feliz em poder reencontrá-los bem. Estivemos aqui ano passado e com alegria somos mais uma vez muito bem recebidos. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Renato, sua família, os demais líderes, pastores desse ministério. É uma alegria de coração poder servir os irmãos aqui com a ministração da palavra. Muito feliz. Quero ainda fazer menção sobre a minha família aqui na Bélgica, né? O Gilmar, a Luciene, o David e a Nicole. Sempre é possível estar aqui pregando em algumas igrejas, porque eles me recebem como um irmão, né? Eu considero que são minha família aqui nesse país. Também fazer menção do Pedro, né? Há mais de 10 anos conheci o Pedro, feliz em encontrá-lo. Disse para ele: rapaz, você está diferente, você está com um jeito assim de mais homem, né? Eu conheci o Pedro, um menino, né? Deu uma encorpada. Casamento faz bem, né, irmão? Muito bem. Coisa boa. Queridos, eu quero convidá-los a abrir a Escritura em Marcos, capítulo 16, versículo 14. Quando você procura, sempre que venho aqui, e claro, né, com a essência do pastor, eu trago um material para apresentar a vocês. Eu sou pastor-presidente de uma igreja, a Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro, num lugar muito difícil, muito difícil. É a comunidade do Rio das Pedras, em Jacarepaguá. Se tem algum carioca aí que conhece o Rio, sabe que ali é uma situação bem complicada. E a venda do meu material sempre ajuda a impulsionar alguns projetos na igreja. Estava falando com o pastor Renato, eu oro a Deus e vou me jogar na Europa. Vou. Aí Deus dá, o Espírito Santo dá a direção. E eu sempre trago o meu material para somar a vida dos irmãos, a vida espiritual, ministerial, mas também a venda desse material me ajuda a impulsionar muita coisa lá na minha igreja. Então eu trouxe alguns livros, estão ali na saída para vocês poderem adquirir. A leitura com certeza vai abençoar e somar muito a sua vida. Como viver cheio do Espírito Santo, fala sobre como manter a chama acesa, como manter a vida espiritual funcionando. E são 4 capítulos super básicos. Oração como estilo de vida, né? Normalmente o crente ora quando está no sufoco, mas a oração tem que fazer parte da sua vida diária. Falar com Deus faz parte do relacionamento diário. Então tem um capítulo explicando bem legal sobre oração, como ter o hábito da oração, o lugar apropriado, como desenvolver o hábito da oração. Segundo, a palavra de Deus como alimento diário, né? A pessoa fica rolando o feed do Instagram e TikTok por 1 hora e não lê a Bíblia, é um absurdo, né? Está se matando ali, produzindo dopamina e esquece de ter realmente alimentação espiritual, por isso fica fraco. Então, um capítulo aqui é um beliscão para você ler a Bíblia, como tirar algumas verdades dela. Tem um outro capítulo interessante, é o poder do louvor, a importância de cantar louvores. Quem é do ministério de louvor, canta todo dia, ensaia todo dia, mas muitos crentes, pastor, abriram mão do louvor, e a Bíblia diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E às vezes você acorda, passa o dia inteiro trabalhando, estudando, vai dormir e esquece de cantar um hino ao Senhor. Isso está super errado, tem que cantar. Pastor, mas minha voz é horrível, mas Jesus é tão bom que suporta uma voz dessa. E às vezes só Jesus suporta, né? Mas o bom é que ele suporta, então a gente tem que cantar. E tem um capítulo especial aqui sobre jejum. Nós estamos enfrentando os piores momentos da igreja no mundo. A luta não é na Bélgica, a luta é global. E essas batalhas só serão vencidas através do jejum também. Então, às vezes, você pouco ora, ou às vezes até muito ora, mas se esquece de uma arma poderosa, e aqui tem um capítulo sobre isso, jejum, a arma secreta. Como jejuar,
maneiras de jejuar, se é com água, sem água, enfim. É um tutorial, é um livro, um manual de vida cristã que vai, com certeza, somar muito à sua vida. E o outro livro, e eu quero falar só 30 segundos para entrar na palavra. Eu sou formado em psicanálise clínica e teórica e levei um tempo para fazer esse material até que adquiri experiência tratando pessoas. Então, eu tenho alguns pacientes, alguns clientes que eu trabalho já há mais de 2 anos, e isso me deu força e moral para poder escrever esse livro. Enfrentando meus conflitos interiores, fala sobre como ter saída bíblica para algumas demandas da área. Porque se você faz terapia, se você está sendo acompanhado por um psicólogo, um psicanalista, você sabe que o profissional vai usar as ferramentas de Lacan, de Jung, de Freud, de Viktor Frankl, mas vai chegar uma hora que ele vai esbarrar num limite. Ele vai conseguir entender e diagnosticar qual o problema que está conflitando a sua alma, mas a cura para a alma, irmãos, e com toda a experiência pastoral, 26 anos que eu sou pastor, está na palavra de Deus. O que tem me ajudado a ajudar muitas pessoas a encontrarem saúde emocional é a palavra de Deus. O último rapaz que eu passei a atender, ele veio para mim com 2 meses numa cama sem tomar banho, num estado terrível de depressão, uma pessoa muito bem sucedida, ele tem um mercado, ele é próspero, mas estava completamente quebrado por dentro. E aí, entendendo a origem daquilo e usando a palavra de Deus, o rapaz já voltou até para a academia, né? Não só voltou para a esposa, está super feliz. E esse livro fala sobre isso. Como entender o que está acontecendo comigo por dentro e qual a resposta bíblica para esse problema. Diagnóstico e Bíblia. Esse material, como bom brasileiro, 1 é 20, 2 é 30, né? E você vai nos ajudar, como o pastor Renato disse, aqui não se vende, né? A gente troca o livro por dinheiro. Então, um livro só, 20 euros. Os 2, 30. Se alguém comprou porque já tinha mandado, aí você pode adquirir lá, ou até a gente faz alguma coisa na saída ali e troca, né? Mas é um material que com certeza vai te abençoar. Eu quero, com toda a liberdade que o pastor me concede, falar com vocês sobre um dom do Espírito Santo tão importante, mas às vezes meio colocado de lado. E você precisa entender o poder desse dom, a importância desse dom para valorizá-lo. Quem já fala, fala mais. Quem não fala, buscar falar. Porque nesses tempos de batalha espiritual, nós precisamos muito do dom de falar em línguas funcionando, do dom de falar em línguas ativo. Dos 9 dons do Espírito Santo, 8 servem para você servir as pessoas. Mas esse dom de orar em línguas só serve para você. E aí você precisa entender a praticidade disso, para você tomar posse e exercitar esse dom, desfrutar dessa bênção e se manter cheio do Espírito Santo para vencer todas as batalhas. Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14, diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Versículo 14, Jesus dá uma bronca, um puxão de orelha nos discípulos, porque não acreditavam que ele estava vivo. Então Jesus primeiro lança em rosto a incredulidade deles. Versículo 15, Jesus dá sentido à vida deles. Primeiro Jesus dá uma bronca, mas depois Jesus dá um incentivo. Primeiro Jesus puxa a orelha, mas depois Jesus diz: eu tenho um serviço para vocês que vai mudar a vida de vocês, vai dar um novo sentido para vocês. E nunca será por mérito, mas por graça. O Senhor nos encaminha para o serviço dele, porque é por graça. E aí qual é o serviço? Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Embora vocês não tenham acreditado que eu tenha ressuscitado, mas eu tenho um serviço para vocês. Vocês vão pregar o evangelho, vocês vão dar sequência àquilo que vocês me viram fazer. E aí, versículo 16, qual a consequência da pregação do evangelho? Quem crê e for batizado será salvo. Agora, quem não crê será condenado. Mas essa salvação, ela só se torna verdadeira, só se evidencia, só acontece se alguém pregar. Então Jesus disse: ide por todo mundo e pregai. Qual é a consequência? As pessoas serão salvas ou condenadas. O outro texto de Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então a ordem de pregar o evangelho foi dada a mim e a você. E se nós não pregarmos o evangelho, as pessoas não serão salvas e também não serão advertidas. Então, missão, ordem, prega o evangelho para que haja salvação. E quem não quiser será condenado. Versículo 17 é o texto que eu quero tomar como base essa manhã.
estes sinais seguirão aos que crerem. Se você pregar o evangelho, alguns sinais vão acontecer, algumas evidências vão acontecer. E eu quero me ater aos 2 primeiros sinais. Primeiro sinal: em meu nome expulsarão demônios. Segundo sinal: em meu nome falarão novas línguas. Então, qual é a consequência de se pregar o evangelho? Salvação ou condenação? E quais os sinais de que isso está acontecendo? O diabo tem que sair e o Espírito Santo tem que entrar. O mal tem que sair e o Espírito Santo tem que entrar. É impossível uma pessoa ser salva por Jesus se ela está ainda sob o poder e o efeito de demônios. É impossível alguém desfrutar da salvação em Cristo se essa pessoa não for liberta do poder de Satanás. A salvação é a transferência do reino das trevas para o reino da luz. É a pessoa deixar de ser filha do diabo para se tornar filho de Deus. É a pessoa deixar de pertencer a um mundo que jaz no maligno e passar a pertencer à igreja de Jesus Cristo. A salvação é uma mudança de lugar, mas a salvação, em primeiríssima mão, é uma troca de espíritos. A salvação é uma troca de espíritos. Antes de ter Jesus como Senhor e Salvador, as pessoas carregavam demônios dentro de si. E existem tantos nomes feios dentro da cultura brasileira, né? Preto Velho, Pombagira, Maria Mulambo. Então a pessoa carregava esses espíritos dentro de si. Mas no momento que ela reconhece que é um pecador, uma pecadora, e entrega a sua alma, a sua vida a Jesus, todo esse mal tem que sair. Em nome de Jesus, sai ou não sai? Sai ou não sai? E quando os espíritos malignos saem, essa pessoa fica vazia, um vaso oco, vazio? Não. Imediatamente entra nesta pessoa a preciosa, bendita, gloriosa e doce presença do Espírito Santo de Deus. Então você não é um crente só porque frequenta uma igreja. Você é crente porque o diabo saiu e o Espírito Santo entrou em você para fazer morada. A garantia da salvação da sua alma é a permanência do Espírito Santo em você. Ele é o selo para o dia da redenção, ele é o penhor da nossa salvação. Enquanto o Espírito Santo estiver morando em você, você está caminhando para o céu, você pertence a Jesus, você é a igreja de Jesus, você está no caminho certo. Mas se Deus livre e guarde o Espírito Santo sair de você, não só os diabos que antes habitavam em você retornam, como eles ainda trazem, mas 7 piores do que eles. Então entenda que a salvação da sua alma, ela se deu através de uma troca de espíritos. Às vezes você está pregando o evangelho para uma pessoa que você ama, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho se afastou, o marido ainda não é crente, e você não entende por que a pessoa ouve o evangelho, que para você é algo super natural, super tão bom. Meu Deus, ser crente é tão bom. Que alegria poder estar no templo num domingo pela manhã, adorando, cantando, sentindo essa presença, essa paz, esse gozo, essa felicidade. Meu Deus, eu não entendo por que não entra na cabeça dele. Pastor Cassiano, eu não sei por que não entra na cabeça dela. Eu já chamei para vir à igreja, eu estou insistindo, eu luto, a pessoa não entende. Por quê? Porque, em primeiro lugar, para a salvação chegar no coração dessa pessoa que você ama, primeiro os demônios têm que ser expulsos. Óbvio que há uma resistência espiritual terrível para a pessoa não se converter. Então você tem que mirar o seu esforço em expulsar o mal que está cegando os olhos dessa pessoa. Ela não consegue entender, contemplar a luz do Evangelho de Cristo. Jesus disse que se você quer tomar o que tem dentro da casa de um valente, primeiro você tem que amarrar o valente, batalha espiritual. Por isso que nesse texto da grande comissão, irmãos, o primeiro sinal de que a salvação está dando certo, o primeiro sinal de que o evangelho alcançou alguém, é que o mal saiu. A batalha espiritual foi vencida. Enquanto o diabo e os demônios não saírem, não há salvação. O diabo está escravizando, amarrando, sequestrando aquela pessoa para o reino das trevas. Então, o primeiro sinal de que o evangelho está alcançando alguém, Jesus diz: em meu nome, bota o diabo para correr, expulsa os demônios. Uma vez que isso acontece, o diabo saiu, a pessoa está liberta,
os seus olhos espirituais foram abertos, ela está entendendo agora que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus existe, que Jesus é o Senhor e que Ele morreu, ressuscitou e vai voltar. Há um esclarecimento terrível. Quando o diabo sai, a mente da pessoa passa a entender e absorver as verdades do Evangelho. Acontecido isso, segundo o sinal, falarão novas línguas. E a gente vai chegar lá. Aqui Jesus poderia ter dito: em meu nome expulsarão demônios, e em meu nome o Espírito Santo será presente nesta pessoa. Jesus poderia ter falado só da presença, mas ele não fala só da presença. Ele fala do dom de falar em línguas. Ele não fala só do Espírito Santo morar em alguém que já é maravilhoso, é a salvação, mas ele fala dessa presença na potência máxima, ou ele fala dessa presença na plenitude. Por favor, diga assim: presença, diga plenitude. Quando Jesus está se despedindo da igreja em Atos capítulo 1, ele também fala da plenitude. Ele olha para os discípulos, cerca de 500 testemunhas, e diz: olha, gente, eu estou indo embora, mas vocês não vão sair da cidade. Eu quero que vocês fiquem na cidade, porque daqui a poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Jesus aponta o tempo todo para esse mover sobrenatural, para o falar em línguas, que é algo que acontece no capítulo seguinte, Atos 2, e nunca tinha acontecido. Pense que Davi entra bailando em Jerusalém com a arca do Senhor, uma alegria tremenda, mas nunca falou em línguas. Ele não sabia o que era falar línguas espirituais, isso não foi dado a ele. E Isaías chegou a ver o Senhor, chegou a ver o trono de Deus, mas nunca teve a experiência de falar em línguas. Ezequiel teve visões, uma roda dentro da roda, cheio de olhos, um negócio sobrenatural, mas ele nunca falou em línguas. Daniel, talvez o mais sábio espiritualmente da Bíblia, também não falou. Essa capacidade de orar em línguas é algo que foi dado à igreja, é algo que foi dado a você. Você tem o privilégio de ter em você a manifestação de um dom, chamado dom de orar em línguas, que torna a sua vida espiritual mais poderosa, mais profícua, mais ativa, funcionando mais ainda. Então, é claro que alguns crentes abriram mão disso. Pastor Cassiano, não me interessa falar em línguas, eu não me interesso por esse dom, isso aí não é para mim. Paciência, está abrindo mão de um poderoso recurso espiritual. Agora, você que gosta de falar em línguas e que fala em línguas, precisa supervalorizar esse dom e procurar falar todo dia. E você que nunca falou em línguas e sonha em falar, precisa buscar esse dom ardentemente, porque esse poder de orar em línguas, essas línguas que o Espírito Santo nos ensina a orar, esse dom nos dá muito poder e recursos para enfrentar as batalhas e sermos vencedores. Então eu não posso, no momento que a igreja enfrenta a maior batalha espiritual da história, Jesus está perto de voltar, todo o projeto de Satanás, todo o projeto da nova era, da nova ordem mundial, está se encaminhando para o fim, está quase aparecendo o anticristo, e a gente está nesse momento tão belicoso, nesse momento tão perigoso, nessa batalha tremenda, eu não posso abrir mão de uma bênção que é orar em línguas. Quem aqui fala em línguas e é feliz por isso? Quem? Quem aqui nunca falou as línguas que o Espírito Santo ensina, mas ainda sonha, deseja receber? Quem? Oh, meu Deus, nós vamos orar para você receber hoje aqui, daqui a pouco, em nome de Jesus. O diabo saiu, o Espírito Santo entrou, e aí você tem a presença. Mas, repito, Jesus ele não menciona apenas a presença, ele menciona a plenitude. E de uma forma muito prática, olhe para cá, por favor, de uma forma muito prática, qual é a diferença de presença e plenitude, ou o que essas duas ideias concordam? Jesus fala para a mulher samaritana o seguinte: mulher, se você bebesse da água que eu tenho para te dar, essa água dentro de você se transformaria em uma fonte. E Jesus disse: essa fonte dentro de você, símbolo do Espírito Santo, essa fonte dentro de você iria encher, 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 pronto, só ficar cheio. Foi isso que Jesus falou? Não, a fonte iria encher até, lá atrás não falou, iria encher até. Quando você entrega a sua vida a Jesus, a fonte passa a habitar em você, e a fonte garante salvação, a fonte garante salvação, a fonte garante o quê? Enquanto o Espírito Santo estiver em você, você está salvo. Mas Jesus não fala só da salvação e da presença. Ele fala que essa presença, o ideal é que encha, encha, encha até
transbordar. O transbordar da presença é o falar em línguas. O transbordar da presença é o dom de orar em línguas. Então, entregou a vida a Jesus, a fonte está aí. Mas o Senhor não quer que você apenas desfrute da fonte, que já é algo maravilhoso. Quem nunca falou em línguas? Chora, se alegra, sorri, alegria, alegria, gozo na alma. A presença do Espírito em nós é a razão da nossa vida. Cantamos agora, sem a tua presença, não adianta. Então, a presença do Espírito em nós, a presença do Espírito em nós. E é claro que eu preciso lembrar que o Espírito Santo, ele não entra em você e sai o tempo todo, ele mora em você, amém? Você é o templo do Espírito Santo, você é a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não visita você, ele mora em você, ele é morador. No dia que você entregou a vida a Jesus, ele entrou para fazer morada. Antes existiam demônios, agora existe o Espírito Santo em nós. É a garantia da salvação, a fonte está aí. Quem tem essa presença? Quem pode dizer que tem? Dá glória a Deus. Diga glória a Deus. A presença está aí. Mas o Senhor Jesus não quer que você desfrute só da presença, Ele quer que você desfrute da plenitude, e a plenitude é o falar em línguas. Pastor Cassiano, eu nunca falei em línguas, eu não vou para o céu. Não tem nada a ver com salvação, o dom de línguas. O dom de línguas é desfrutar mais da presença, porque o que garante que você vai para o céu é a presença. Mas repito, Ele quer que você desfrute mais dessa presença, que você transborde, que você jorre, que você venha usufruir da plenitude do Espírito Santo em você. Então, precisamos entender essas coisas para vivermos esse poder sobrenatural, para aumentarmos a percepção do mundo espiritual e vencermos as batalhas. Dito isso, abra, por favor, a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 14. Se Jesus dá tanta importância ao dom de línguas, a pergunta agora é, por que ele dá importância? Por que esse negócio de falar em línguas é importante? Por que ele diz que deveríamos falar em línguas? Nós, pentecostais, acreditamos que o dom de línguas torna a nossa vida muito melhor, que o dom de línguas torna a nossa vida muito mais fácil. Por quê? Pelo menos 3 coisas. Existem várias outras nesse capítulo 14, mas eu quero pensar aqui 3 benefícios do dom de línguas, ou por que é importante falar em línguas. Primeiro, versículo 2. O que fala língua estranha não fala aos homens, senão ou somente a Deus. Porque ninguém o entende. E no seu espírito, é minúsculo, o espírito humano, fala de mistérios. Outra versão diz segredos espirituais, segredos espirituais, segredos misteriosos. Na prática, há 40 anos atrás, quando eu conheci Jesus como Senhor e Salvador, quem me discipulou, pastor Renato, foi uma velhinha do círculo de oração, a irmã Maria Hiroshi. Tive o privilégio de entregar minha vida a Jesus dentro de um barraquinho, numa favela, lá na Ilha Governador, na casa da irmã Maria Hiroshi, e ela me discipulou. E ela me ensinou um princípio que eu guardo até hoje, baseado nesse versículo 2 aí. Ela disse para mim assim, meu filho, quando você for fazer alguma oração, e é algo muito importante, é algo que você precisa demais, meu Deus, você precisa dessa vitória, dobra o joelho, beirada da cama, começa a orar normalmente. Senhor, estou aqui na tua presença e tal, e tal, e tal. Mas quando você for falar com Deus, essa causa importantíssima, não ore em português, comece a orar em línguas. Para lá. E na sua mente, você apresenta a Deus aquela causa. Aí eu pensei, irmã, então é mais fácil eu ficar calado, e na minha mente eu já apresento minha causa, né? Como um budista ali, e na mente... Ela falou, não, meu filho, o reino espiritual, ele é estabelecido pela palavra, tem que falar. Deus criou o mundo pela palavra, haja luz, haja separação das águas, você tem que falar. Se não precisasse falar, a gente não precisava orar. Basta você pensar, Deus sabe tudo que eu preciso, não preciso nem orar. Não, por que a gente precisa tanto orar? Porque é na frase, é na palavra, quando você externaliza, é quando você bota para fora que as coisas acontecem, tanto para o bem como para o mal. A morte e a vida estão no poder da palavra, da língua, daquilo que é falado. Por isso que a gente tem que orar. Senhor, eu preciso disso, abre essa porta. Você está batendo na porta no mundo espiritual, então tem que falar. E ela me explicou isso. Aí ela me disse, mas quando você começa a falar em línguas, você está estabelecendo a justiça do reino, você está liberando as palavras, só que uma língua estranha.
que ninguém entende, só Deus entende. Então, orando em línguas e direcionando o pensamento a Deus, Satanás não entende o que você está falando. Os demônios não entendem, não tem como atrapalhar, não tem como atrasar, não tem como interromper, não tem como trazer prejuízo. Você está orando em segredo, você está orando em mistério, é uma linguagem espiritual misteriosa que o Espírito Santo te dá para você falar diretamente a Deus, sem que ninguém possa atrapalhar. Então, até hoje, quando eu tenho alguma oração muito importante, ninguém sabe, ninguém ouviu coisa do meu coração, a minha oração é em línguas. E quando a gente consegue guardar o segredo, conta para ninguém e ora em línguas a Deus, a resposta vem muito mais rápido, muito mais rápido, muito mais rápido, muito mais rápido. É um drible que você dá no diabo, ele não está entendendo o que você está orando. Ah, pastor, mas o dom de orar em línguas não é a língua dos anjos? Não tem nada a ver com a língua dos anjos. Ah, mas no capítulo 13 diz ainda que eu falasse a língua dos homens. Não, os anjos têm a língua deles. Sei lá o que anjo fala, ele deve ter a língua dele lá. Mas o que o versículo diz que só Deus entende a língua espiritual, o dom de línguas que o Espírito Santo te ensina. Só Deus entende. Porque se você orasse e os anjos entendessem, os demônios também iriam entender, porque também são anjos caídos. Então não tem segredo nenhum, não tem mistério nenhum, sua oração é pública, todo mundo está entendendo o que você está falando, mas ao contrário disso não. O versículo nos afirma que essa linguagem espiritual que o Espírito Santo ensina a você, no dia que você é batizado no Espírito Santo e começa a ter o poder de orar essa língua, você recebe o poder de orar em secreto com o Papai do céu, e ninguém pode atrapalhar essa conversa. É mistério, é segredo espiritual. Quem já fala em línguas, fale mais. Usa esse poder de orar em línguas. Ore em secreto. Mantenha a sua mente em Deus. Você vai começar a alcançar maiores vitórias na sua vida. Segundo segredo, ou benefício, ou bênção de orar em línguas. Versículo 4. O que fala língua estranha, edifica-se. Não é ao próximo, não é quem está do seu lado. Quem fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Fortalece a si mesmo, renova a si mesmo, alegra a si mesmo. Os que falam em línguas aqui, é impossível você estar angustiado, triste, chateada, e vir ao templo, começar a cantar louvores, adorar, abrir a boca, tirar o cadeado, que amarra o beiço, começar a dar glória a Deus com gosto, glória, aleluia, se entregar no louvor, e aí a fonte que está em você, começa a encher, e você fala em línguas, e aí você enche, puf, e transborda. Quando você transborda em línguas, é impossível você continuar triste, angustiado e chateada. Impossível. Quem fala em línguas aqui, é assim ou não é? No momento que você rompe, no momento que você explode, no momento que você transborda, toda angústia vai embora. Por quê? Porque o que fala em línguas se autoedifica, o que fala em línguas se alegra. O dom de línguas é o principal, meu irmão, um dos principais fatores provocadores de alegria na vida de um crente. O crente que fala em línguas todo dia, você não vai ver esse crente triste, você não vai ver essa pessoa para baixo. O falar em línguas é tão poderoso que você está sempre alegre, você está sempre feliz, você está sempre para cima. A pessoa está indo para o trabalho, fone de ouvido, quicando dentro da van, e ali baixinho, bababá, falando em línguas. Essa pessoa tem um dia maravilhoso, o dia dela é diferente. Até porque o dom de línguas é o jorrar, o transbordar. O dom de línguas é a plenitude, o dom de línguas é a saúde máxima de um crente. Quando eu estou viajando, como dessa vez, aqui 21 dias, quinta-feira volto, se Deus quiser, o termômetro para eu saber se minha família está bem espiritualmente é o dom de línguas. Eu ligo com a minha esposa, Kátia, aí o culto foi bom? Foi bom. E aí, deu para falar em línguas no louvor? Foi bom o negócio? Foi uma benção. Ih, explodi. Pronto, Kátia está bem. E aí, Daniel, você está bem? Falou em língua? Estou bem, pai, falei em línguas. Ih, que beleza. Então, ele está bem. E aí, Gabi, que é, pai? Então, e aí, falou em línguas? Ah, tipo assim, falei, foi muito bom, o louvor foi uma benção. Aí eu sei o quê? Que foi bom, que a minha família está saudável espiritualmente, porque os que falam em línguas aqui sabem. A primeira coisa que você percebe quando você não está bem espiritualmente é que o dom de línguas esfria. Você percebe que não está bem espiritualmente, porque já tem um tempo que você não ora em línguas, que você não canta em línguas, que você não adora em línguas. É assim ou não é? Sim ou não? Os que falam em línguas, sim ou não?
Então, acaba sendo um termômetro espiritual o falar em línguas, porque quando você fala em línguas, você se fortalece. Uma pessoa triste, emocionalmente, ela está fraca. Uma pessoa alegre, emocionalmente, ela está forte. E a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa. Então, todas as vezes que você ora em línguas, você fica alegre. E ficando alegre, você fica forte. O dom de línguas é o dom da alegria e o dom da força. O dom da alegria e o dom da força. O dom da alegria e o dom da força. Quer ser uma pessoa mais feliz? Fale em línguas. Quer ser uma pessoa mais para cima? Ore em línguas. Receba o batismo do Espírito Santo, deixa transbordar a fonte. Pastor, eu já tenho a alegria da salvação. Pois é, pois o Senhor quer que você tenha a alegria do dom de falar em línguas, que é a mais do que a alegria da salvação. É o explodir, é o transbordar. Primeiro benefício de falar em línguas, você passa a ter uma linguagem secreta, espiritual, diretamente ao coração de Deus. Segundo, quanto mais em línguas você ora e fala, mais forte você fica, espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. Foi feita uma pesquisa numa faculdade americana, Oral Roberts, e um médico neurocientista colocou uns plugs no cérebro dos crentes pentecostais, botou uns louvores lá e eles começaram a cantar louvores e aí eles começaram a falar em línguas. E aí ele começou a fazer um mapeamento cerebral para ver quais as partes do cérebro que acendiam quando o crente pentecostal orava em línguas, falava em línguas, se alegrava lá em línguas. E óbvio que a constatação do exame foi que os hormônios de felicidade todos eram ativados na hora que o crente fala em línguas. Tanto a dopamina como a serotonina, todos os hormônios de felicidade eram ativados ao mesmo tempo quando o crente estava lá falando em mistério. É a prova de que o Espírito Santo mora dentro de nós e Ele quer que a gente seja cheio, 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 mas não só cheio, cheio até transbordar. O falar em língua estranha é muito poderoso. Se não fosse assim, esse fenômeno não tinha acontecido em Pentecostes, irmãos. Para que eles falaram em línguas? Tinha barulho, tinha fogo. Tá bom, o Antigo Testamento teve muito barulho, teve muito fogo, mas é a primeira vez na história que um povo chamado povo de Deus tem a oportunidade de falar em línguas. Se isso não fosse importante, o apóstolo Pedro vai na casa do Cornélio, aquele povo nem judeu era, nem era povo da promessa, e ele está pregando em Atos 10, e de repente o Espírito cai sobre eles, e eles começam a falar em outras línguas e magnificar. Eles foram batizados no Espírito Santo, falaram em línguas e já no louvor, na adoração, porque magnificar é dizer que Deus é grande, magnífico, poderoso. Então eles falaram em línguas em adoração. Você vê Paulo agora orando em Atos 19, 12 novos convertidos na cidade de Éfeso, e Paulo bota a mão na cabeça dos 12, até que os 12 falassem línguas e profetizassem. O dom de línguas veio para mudar a história da humanidade. O dom de línguas veio para revolucionar o povo de Deus. O dom de línguas faz a igreja ser diferente, o crente passa a ser diferente, a igreja passa a ser diferente. O dom de línguas não é só, irmãos, algo que é visual, né? Que aqui no Brasil, lá no Brasil a gente tem o negócio do manto, do fogo, do repepé, papapá. Não é só isso, o dom de línguas é algo muito poderoso, e eu quero terminar falando do versículo 14, para você entender a profundidade, porque eu falar em línguas é tão importante. Se eu orar em língua estranha, o meu espírito humano ora bem, mas é óbvio que o meu entendimento, o meu intelecto fica sem fruto, sem resultado. Bíblia aberta, o texto está na tela, olhe para mim, por favor. Isso é tão óbvio, e se você já sabe, vai ser lembrado, e se você não sabe, aprenda isso. O falar em línguas não vai aumentar o seu intelecto. Ô irmãos, você está aí falando em língua, periri, para lá, periri, para. Quem está do seu lado está entendendo o que você está falando? Não. Você mesmo está entendendo? Não. Aí você diz, pastor Cassiano, então para que eu vou ficar falando? É uma língua que eu não sei o que é. Pois é, esse texto explica por que você precisa dessa língua espiritual que o Espírito Santo te concede ou o Espírito Santo te ensina. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. É o crescimento saudável, graça e conhecimento. O que é crescer no conhecimento? É estudar, irmãos.
né? Às vezes um menino diz assim: pastor, eu quero aprender a pregar, eu quero ensinar na escola bíblica, o que eu faço? O que você faz, meu filho? Vai estudar, você tem que fazer um seminário, ou você tem que ler muito a Bíblia, ou autodidatismo, ou seminário, mas tem que estudar, porque não adianta você pegar a Bíblia, botar debaixo do travesseiro, dormir e achar que vai saber tudo, né? Acorda sabendo tudo. Não, osmose não existe. Então você precisa estudar. Eu quero conhecer a Deus pela palavra. Vai ter que ler, estudar, Bíblias anotadas, vai ter que comprar livros confiáveis, indicados, né, de pessoas confiadas do seu pastor, e esses livros vão somar conhecimento, e quanto mais você estuda, mais você cresce. Quanto mais você estuda, mais você cresce. Quanto mais você estuda, mais você cresce. Mas esse é o conhecimento lógico, racional, intelectual. E se uma pessoa se dedica apenas ao crescimento lógico, intelectual, racional, e não gosta de orar, jejuar, falar línguas, buscar as coisas sobrenaturais, o que vai acontecer com essa pessoa? Vai ficar um besta, um arrogante, insuportável. Eu conheço a Bíblia, eu sou PhD, eu sou doutor, eu estudei isso, estudei aquilo. Não, irmão, vocês não sabem nada, o bom sou eu, porque eu estudo muito. Fica um maluco, fica um arrogante, porque cresceu muito no conhecimento. Por outro lado, a pessoa que só cresce na graça, ora, jejua, boca no pó, sobe monte, clama e busca e cresce no sobrenatural, tem visões, tem revelações, meu Deus, mas tem uma preguiça dos infernos de ler a Bíblia e de ler bons livros. O que acontece com essa pessoa? Vira um fanático, fica um maluco, fica um doido, espiritualiza tudo. Eita, irmãos, quando eu vinha chegando aqui, eu vi ali na porta, ó, um demônio. Cabeça de jacaré, corpo de urso. Eita, ai, as garras do macaco. Ai, fica maluco, porque cresceu no sobrenatural, mas não estuda. Por outro lado, os que só estudam ficam super doutores arrogantes, mas não conhecem as questões espirituais. Então tem que crescer na graça e no conhecimento. Crescimento cristão evangélico saudável, estudar muito e orar muito, né? Ler bastante e boca no pó bastante, jejum. Então o dom de línguas não entra na questão intelectual, o dom de línguas entra na questão espiritual, o que a teologia chama de intuição. Quando você vai fazer um seminário, estuda antropologia bíblica, e é espírito, alma e corpo, ou parte material não importa, mas uma das faculdades do espírito humano é a intuição, é a capacidade de intuir, ou seja, a capacidade de perceber o mundo espiritual. Quer ver uma coisa? Você está lá ajoelhada, beirada da cama, e vai orar. Senhor, estou aqui na tua presença, até chora na cama. Se um ateu passar e ver você ajoelhada ali orando, ele vai achar que você é o quê? Uma louca. Meu Deus, que tadinha, ó. Está aí, falando com ninguém. Tem ninguém aqui ajoelhada, falando com quem? Tem ninguém aí, coisa de gente louca. Mas você sabe que de olho fechado, ajoelhada, existe um Deus num trono que ouve as suas orações todas as vezes que você o busca. Sim ou não? Não existe lógica na oração. Lógica intelectual, mas existe lógica espiritual. Então, a percepção no mundo espiritual, ela é aumentada, ela explode no dia que você passa a falar as línguas que o Espírito Santo te ensina para falar. Então percebam que o orar em língua não é só um emocionalismo desvairado. O orar em línguas tem muito sentido. Você está se autoedificando, você está usando uma linguagem para se comunicar com Deus de forma secreta, e a sua percepção e o seu crescimento espiritual se torna muito maior e muito mais aprofundado. O falar em línguas coloca você em outro nível. O falar em línguas coloca você em outro patamar. O falar em línguas faz com que você comece a ter maiores percepções do mundo de Deus, do mundo do Espírito, do mundo espiritual. Que às vezes quem se limita a apenas uma vida religiosa não tem noção do que existe de coisas extraordinárias para a gente vivenciar, para a gente poder desfrutar. Por isso, dos 9 dons espirituais, o dom de línguas geralmente é a porta aberta para percepções infinitamente maiores sobre Deus, sobre anjos, sobre batalha espiritual, sobre demônios. Só quem fala em línguas aqui
No dia que você foi batizado, o Espírito Santo começou a falar em línguas, você não ficou mais à flor da pele? Você não ficou mais sensível ao mundo espiritual? Você não passou a ter uma percepção maior? Quem concorda com isso? Então, o falar em línguas, ele te dá essa linguagem secreta, a capacidade de se auto-renovar. A bateria do celular está 1% para desligar. Você dá uma rajada de língua, rapidinho você fica 100% espiritualmente de novo. A alegria de falar em línguas explode em você, você fica de novo super crente, super feliz, super para cima. O dom de línguas é o único recurso que te proporciona isso rápido. Ler a Bíblia se enche, cantando se enche, orando se enche, mas falar em línguas, 100% de bateria espiritual, é cheio na hora. Então, por isso, Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, vai ser salvo. Quem não quiser, vai ser condenado. E tem alguns sinais que eu quero que aconteçam na vida dos que creem, tanto de quem está pregando como de quem está recebendo. Primeiro sinal: o diabo tem que sair. Sem a saída do diabo não tem início de história. Bota o diabo para correr, expulsa os demônios. Venceu a batalha? Venceu. Aceitou a Jesus? Aceitou. O Espírito Santo entra para fazer morada. E quando ele entra como fonte, o Senhor não quer que você apenas seja cheio. Ele quer que você transborde. Porque o transbordar vai te dar pelo menos 3 benefícios: a linguagem secreta com Deus, o poder de se alegrar, se renovar, se fortalecer, se edificar, e a maior percepção do mundo espiritual. Quem nunca falou em línguas na vida, repito a pergunta, e sonha com isso? Quem? Pastor, eu quero tanto, eu achei isso interessante, eu quero para mim. Se você quer, fique de pé aí no seu lugar. Pastor, eu quero, fique de pé. Agora você não vai ficar com vergonha de ficar de pé. Você levantou a mão, eu te peguei e eu te vi, tu vai ficar de pé agora, meu irmão. Agora tu não vai correr não, não vai fugir não. Pode ficar de pé, com fé, com alegria, com coragem, com desejo, com gosto, porque isso é para você. Eu pedi para vocês ficarem de pé só para eu poder focar a última parte dessa palavra com vocês de pé de uma forma mais direta. Olhem para mim, principalmente você que está de pé. O mais difícil já aconteceu, que foi o Espírito Santo entrar em você. Ele já está aí dentro, tá ou não está? Tá ou não está? A fonte está aí dentro, sim ou não? Tá. Aí você diz: pastor Cassiano, eu nunca falei em língua, mas é só começar a glorificar e cantar que eu sinto uma alegria, sim ou não? Todo mundo, a alegria da salvação. O Espírito Santo em você produz esse chamado gozo na alma, né? Aí você diz: pastor, então por quê? Ô irmão, o senhor está com uma criança no colo, o senhor pode sentar, pelo amor de Deus. Tá bom, tá fortão? Tá bem. Então, você já tem o Espírito Santo em você como fonte. Aí você pergunta: por que, pastor? Eu começo a adorar, a glorificar, porque a Bíblia diz: abre a tua boca que eu te encherei. Aí você começa a cantar e glorificar, enche, e para aqui. Não consigo falar em línguas. Por que eu não falo? Meus irmãos, são 2 bobagens que nós vamos jogar por terra agora para você falar em línguas. São 2 travas que a fonte enche, tem 2 travas aqui impedindo de transbordar. Primeira trava, pergunto a vocês, toda a igreja, os que estão de pé, especialmente toda a igreja. Quando o Espírito Santo, quando o crente está falando em línguas, quem está falando em línguas, o crente ou o Espírito Santo na boca dele? Esse é o erro, essa é a primeira trava, essa é a primeira bobagem. O Espírito Santo não fala nada, o Espírito Santo te ensina a falar. Atos 2 e 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e todos começaram a falar. Quem foi que começou a falar? Todos. Quem eram esses todos? Os crentes, os 120. Então, quem foi que abriu a boca e falou? Os crentes. Agora, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Quem concedeu a eles para falar? Toda a igreja. Quem concedeu eles para falar? Quem ensinou os 120 a falar aquela nova língua? Mas quem é que teve que abrir a boca e falar? O crente. Olhe para mim, essa é a grande dúvida que rouba a bênção do dom de línguas.
A pessoa acha que vai buscar falar em línguas e acha que é assim, ó, glória, 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 aleluia, 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 glória, glória, glória. Aí a fonte começa a encher alegria. Glória, aleluia, meu Deus, glórias ao teu nome, Jesus, aleluia. Vai enchendo. Aí a pessoa acha que é assim, aleluia. Voltei. Eu vi você falando em línguas. Nem percebi. Não vi, não. Irmãos, é assim? Alguém fala em línguas aí, fica doido? Fica louca? É inconsciente? Fica doidão? Não. Todo crente fala em línguas de forma consciente. Você sabe tudo o que está acontecendo. Pastor, mas por que tem gente que roda? Segura, irmão, pega. Isso é só temperamento, irmão. Quem já é do sangue quente, é tanta alegria que pula, roda. Nós brasileiros temos coisa que em lugar nenhum no mundo tem, né? Só a gente tem. Você diz que tem que ser estudado pela NASA, né? Mas isso é alegria. Quantas vezes a gente ora para Jesus batizar e a pessoa tem um temperamento mais tranquilo, só a lagrimazinha correndo aqui, mas ela está dando glória baixinho, do jeito, glória, aleluia, aleluia. Aí começa a falar em língua baixinho. Eita, Jesus batizou. Está falando em línguas ou não está? Está. Precisa gritar? E se quiser gritar? Grita. Precisa pular? Mas se quiser pular? Pula, irmão. É temperamento. O Espírito Santo não bota ninguém para pular, para gritar. É o temperamento. É a maneira que a pessoa reage à felicidade que ela está sentindo. O que não pode é ficar sem falar, porque se você não fala, você não desfruta de todas essas bênçãos ministradas aqui. Então, quem fala em línguas é você. Você com a sua boca, você abre essa boca e fala em línguas. Pastor, e se eu não quiser falar? Não vai falar nunca, meu irmão, porque Deus não obriga você a falar. O Espírito dentro de você te ensina a falar. Ele te concede falar. E você com fé, abre a boca e fala em línguas. Comece a falar em línguas. Pastor, eu só falei um pouquinho. Tem pouquinho nem poucão, irmão. Transbordou. Batizou. Veio a vontade de falar? Pode falar. Então, o falar em línguas é uma ação consciente. Você não sabe o significado das palavras. Pererê, pererê, parará. Você não sabe o significado das palavras, mas você está consciente de tudo o que está acontecendo. Agora, é tanta alegria, que quem já é do sangue quente, sai correndo, sai pulando, é assim mesmo. Então, primeira barreira caiu. Tiramos a primeira trava. É você que fala, não é o Espírito Santo que fala na sua boca. Ninguém entra em transe, ninguém perde a consciência. Segunda trava. E aí, todo mundo passou por isso. É muito comum você estar buscando falar em línguas. Glória, aleluia. Abre a tua boca que eu te encherei, e você vai dando glória, aleluia, aleluia, aí enche, quando está bem cheio, você está sentindo a alegria do Espírito em você, o próprio Espírito Santo te dá a vontade de falar a língua estranha, vem na mente um pensamento, rapaz, eu estou pensando na língua, glória, aleluia, rapaz, estou pensando nela, ai meu Deus, eu vou falar, quer ver o que eu vou falar? Não, eu acredito, é Jesus que está me batizando, o Espírito está me ensinando essa língua aqui, que eu estou com vontade de falar ela, é Deus, eu vou falar, aí tem a cara de pau de dizer assim, quase que eu falei. E não falou por quê? Todo mundo passa por isso. Na hora que vem a vontade de falar em línguas, o diabo que está longe daqui, joga a seta dele dizendo, não fala não, que isso é da carne. Essa vontade de falar em línguas aí, não fale isso não, que é coisa da sua cabeça. Não fala, você está pensando? Não fala não, que você ouviu de alguém e está copiando. Sempre o diabo estraga prazer, tenta jogar essa seta para roubar de você a bênção do dom de línguas. E a pessoa cheia, alegre, dando glória, cantando, adorando, vem a vontade de falar, ela trava. Então não é que o Espírito Santo não te ensinou, é você que caiu na casca de banana do diabo, assimilou, abraçou a dúvida e não falou. Deixa eu ver uma coisa, só os que estão de pé. Quem já teve vontade de falar em línguas e na hora que ia falar, travou, segurou porque duvidou? Faz assim com a mão. Olha aí, quanta gente. Segura a mão levantada. De castigo, segura a mão levantada. Vocês com as mãos levantadas, irmãos, já era para vocês estarem falando em línguas, Mas o diabo jogou a dúvida dele e acertou você e você aceitou. Mão levantada, não dá para negociar isso essa manhã.
O Espírito Santo vai te ensinar, o Espírito Santo vai te lembrar as mesmas línguas que você já pensou naquele dia ou naqueles dias. E hoje você vai abrir essa boca em nome de Jesus e vai falar. Jesus disse: em meu nome falarão novas línguas. Mãos levantadas. Para terminar, pergunto: vai deixar o diabo roubar a tua bênção com dúvida, ou vai abrir a boca e falar? Duvidar ou 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 falar? Falar em nome de Jesus. Baixa a mão. Quando vem a vontade de falar, desembucha, abre a boca, deixa fluir, tira a trava. É você que fala, o Espírito Santo que está te ensinando, e o diabo não pode roubar jogando dúvida em você. Pode falar essas línguas que você está pensando nelas, porque certamente é o Espírito Santo que está te dando. Não é carne, não é imitação, não é da sua cabeça, é o Senhor. Até porque você tem a confirmação interior da presença. Você está glória, aleluia, louvado. Aí você sente aquela presença, você tem a confiança. Aí entra o que nós vimos no versículo 14, a percepção no mundo espiritual. Você sabe que isso é espiritual. Não é carne, é você e o Espírito, é Ele em você. Então se joga, abre a boca e se joga. Fala logo essa língua, deixa fluir. Não segure, não duvide e não prende. Deixa essa fonte transbordar. Amém. 10 minutos, pastor. Pastor Renato, pode ser 10 minutos? 10 minutos? 10 minutos, são 11h25. Pode ser, pastor, 10 minutos? E eu posso convidar o pessoal do louvor para cantar também? Eu estou na dúvida, pastor, se eu chamo o povo na frente, eu vou orar ali mesmo. Pode chamar? Vocês venham aqui na frente, para a gente fazer um trabalho bem focado. Você aqui na frente, é mais fácil para a gente orar com você. Vem mesmo, vem. Encosta no altar. Você que quer falar em línguas pela primeira vez, corre aqui, pode vir, vem. Agora, gente, não vem tenso, preocupada, vem alegre, vem de boa, vem feliz, não é? Vem com um sorrisão no rosto, vem sem medo de ser feliz. Cheguem mais para perto aqui do altar, para caber os que estão chegando. Vem mais para perto, vem. Para caber todo mundo, vem. Isso. Olhem para mim, todos que já chegaram, estão aqui, olhem para mim. Tem uma coisa que vocês não podem fazer aqui, que é pedir. Eu vou fazer uma rápida oração. Jesus, batiza meus irmãos e tal. Quando eu acabar essa oração, vocês não precisam orar, não precisam pedir. Vocês só precisam adorar. Glória, aleluia, te amo, te adoro. Canta um pouco, adora um pouco. Porque é na adoração que o Espírito Santo enche. Todos vocês sabem o que é ser cheio. Todo mundo aí sabe. Vocês sabem o que é ser cheio. Alegria. O que falta é o transbordar, que vai acontecer agora na sua vida, em nome de Jesus. Então, quando você estiver cantando e glorificando, cheio, preste atenção que vai vir a vontade de falar essa língua. Pode falar sem medo. O que vocês não podem fazer aqui na frente, daqui a pouco, ficar de olho aberto, né? Vocês vão fechar o olho, focar. Não pode ficar com a boca fechada. A gente está orando Jesus batizar, a pessoa fica igual uma múmia. Não adianta, você tem que abrir a boca e glorificar. Quem fala alto, quem fala baixo, cada um no seu temperamento. Mas tem que adorar e tem que glorificar. E nesses 10 minutos, a vontade de falar em línguas virá. Bota para fora, não trava, não é da carne, o diabo não pode te enganar, não é de você, é o Espírito que está te ensinando para você passar a viver isso tudo que a gente viu aqui na palavra. Amém? Quem já fala em línguas aí atrás, aproveita esses 10 minutos para receber variedade de línguas. É muito comum quem já fala em línguas ficar às vezes a vida toda numa sequência de língua. Pois essa manhã o Senhor quer te dar línguas novas para você juntar com as antigas, aumentar o teu vocabulário espiritual, para você falar mais línguas ainda e desfrutar mais ainda da bênção. Então pega a tua bênção da variedade de línguas em nome de Jesus. Fecha os olhos agora. Apenas abre a boca e glorifica. Vou orar, ministério entra em seguida. E 10 minutos, deixa o fogo pegar, deixa a glória de Deus te encher. Todos aqui que amam o Espírito Santo, 10 minutos, você consegue fechar os olhos e dar lugar, abrir a boca, glorificar. Esquece quem está do teu lado, atrás e na frente, é você e o Senhor. Então somente deixa essa fonte que está aí dentro jorrar, deixa essa fonte que está aí dentro transbordar. Querido Jesus, batiza meus irmãos que estão aqui na frente. Tira a mentira do diabo.
diabo, eu repreendo Satanás, em teu nome, Jesus. Com a mentira que é da carne, que está inventando coisas, eu repreendo agora toda a mentira do diabo. Que os meus irmãos sejam livres para falar em línguas, Senhor, porque a tua palavra diz, o Senhor disse, em meu nome falarão novas línguas. Então, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, sejam batizados no Espírito Santo, comece a falar novas línguas agora. Que desce como abre a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Glorifique, adore, adore, exalte, exalte e bendiga. Então somente abre a tua boca e dá glória a Deus. Pastor, já estou com vontade de falar línguas. Abre a boca e comece a falar. Você é cheio e comece a falar sem medo, sem duvidar. Abre essa boca e solte as línguas espirituais que o Espírito está te dando agora. Abre a boca e fala em línguas. Deixa essa linguagem espiritual fluir. É o Espírito Santo que está te dando. Vamos! Abre a boca e fala em línguas. Olha aí, olha aí. Comece a falar. Comece a falar. Abre a boca e comece a falar em línguas. Você vai parar de falar glória, aleluia, e vai falar em línguas. Isso, isso. Jesus já batizou a nossa irmã aqui, está falando em línguas, que está uma maravilha, meu Deus. Olha aí, falando em mistério. Você não vai duvidar, você vai falar. O diabo não toma a tua bênção, não. Pode falar novas línguas. Abre a boca e fale em novas línguas em nome de Jesus. Abre a boca e fale em novas línguas. Você vai parar de falar aleluia, aleluia, e vai falar línguas que o Senhor está te dando. Pode falar, pode falar. Eita, tá cheio. Saio. Abre a boca e fala em línguas sem medo. Se joga. Isso, isso. Olha aí, Jesus está batizando. Aleluia. Vamos, 5 minutos se passaram. Deixa a fonte de águas vivas que está em você transbordar. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios.
Deixa fluir a fonte. Deixa transbordar. Oh, meu Deus. Oh, Espírito do Trino Deus. Paramá, subnávia, setequébia. Fale em língua. Oh, meu Deus! Lamandarabachuriandarabanduricaios. Muitos irmãos falando em línguas, outros ainda estão glorificando. Pode parar de falar glória, aleluia, e comece a falar mistério. Em nome de Jesus, em meu nome falarão novas línguas. Todos foram cheios e começaram a falar. Comece a falar, comece a falar. Você já encheu, comece a falar. É a sua experiência. É o movimento do Espírito dentro de você. Oh, meu Deus do céu. Pastor, estou com vontade de falar, então fala. Abre a boca e fala. Línguas diferentes. Oh, que coisa linda, meu Deus. Que coisa maravilhosa, Jesus. Vai falar em línguas. Jesus te batizou. Aproveita e fala só em línguas. Isso, não para. Transbordou. A trava saiu e a fonte transbordou. A trava saiu e a fonte transbordou. Fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas. Não duvida, comece a falar. Oh, Espírito de Deus, enche até transbordar, até transbordar. Toda a igreja fecha os olhos. Últimos minutos, fecha os olhos. Vamos, esquece quem está do teu lado e atrás. É você e o Espírito Santo. Abre a boca e profetiza. Abre a boca e profetiza. Fecha os olhos, dá lugar. Toda a igreja, toda a igreja. Toda a igreja no mistério. A voz da Batista renascer adorando a Deus em línguas. Vamos, fecha os olhos. Abre a boca, a fonte. Tira as travas, deixa transbordar. A fonte já está aí. Não duvida, pode jorrar. 30 segundos a voz da igreja. Quem está aqui na frente não para. Quem está aí atrás não para. Deixa fluir o rio de água viva. Vamos.
som do avivamento da igreja que aguarda a vinda do seu Senhor, que breve voltará. Oh, igreja Batista Renascer, povo cheio do Espírito Santo, avivados, aleluia! Fica lá, barabaraba, xurianda, lalabandurica. Deixa a tampa da chaleira voar, meu irmão. Deixa de estampar. Digno de louvor, digno de louvor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Espírito Santo tem toda a liberdade. Poderosa do Espírito de Deus, aqui à frente, aí atrás, em todos os lugares aonde você estiver, seja cheio, seja cheio. Amém. Glória a Deus. Várias pessoas aqui foram batizadas com o Espírito Santo. Várias pessoas estão falando em línguas, estão transbordando. Continue buscando, continue clamando, não desista. É algo que nós temos o privilégio como igreja de receber. Esse dom é para a igreja, é para nós. Vamos desfrutar, vamos receber, vamos ser cheios, vamos transbordar. Em nome de Jesus. Se você puder, sem nenhum constrangimento, direcionar alguém que está próximo de você, peça licença, e se a pessoa permitir, dê um abraço nela. Aí na nave, peça licença, sem constrangimento. Se a pessoa permitir, dê um abraço nela. Ou saia do teu lugar, vai até alguém que você sente de Deus, de abraçar e de liberar uma palavra sobre ela. Você tem toda a liberdade no Espírito Santo. Glória a Deus. Que mover extraordinário. Temos muitas confirmações aqui. E a confirmação é o falar em línguas. Pode voltando para o seu lugar. Se você assim sentir, pode voltar. Volte glorificando, volte adorando, volte agradecendo. E você vai continuar a falar. E você vai buscar cada dia mais para estar falando. Aleluias. Isso. Que bênção. Que bênção. Aleluias. O bom é estar na presença. Sim, Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Ah, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Dê um sinal assim, você que falou aqui, que foi batizado aqui, dê um sinal assim. Olha lá, ó, uma, duas, várias pessoas. Tá ali. Isso. Deus abençoe, continue. Que bênção. Tem algo mais?
mais maravilhoso do que isso? A presença. Que extraordinário, que extraordinário. Gente, vamos partir para um momento e continuar o momento de adoração. Vamos agora contribuir com nossos dízimos e ofertas. Vamos fazer isso com alegria. Nós temos, para os dizimistas, tem os envelopes lá, tem o seu nome. Você pode pegar, você vai devolver o seu dízimo. Tem um envelope com o seu nome para facilitar você na devolução do seu dízimo. Se não tem, você é um membro dessa casa e queira essa facilidade, você vai procurar os obreiros para você ter o seu envelope com o seu nome. Quando você vier devolver o seu dízimo, facilita para você pegar seu envelope, trazer e depositar o seu dízimo. Se você queira vir diretamente aqui depositar uma oferta, fique à vontade. Se precisar de um envelope para oferta, você pode procurar lá atrás, ter os cooperadores, eles vão estar à disposição para te servir. Temos aqui a máquina Bancontact. Se você precisar usar o seu cartão, tem essa facilidade para você poder também cooperar, ajudar. Da minha parte, eu agradeço a membros e congregados dessa casa que têm aberto o coração com amor e generosidade e têm entendido que você faz parte desse projeto. E com muito amor, você tem sido fiel nas suas contribuições concernente a dízimo e a oferta. Deus continue te abençoando as suas finanças de forma extraordinária, pelo cuidado e o amor que você tem tido para com esta casa, sendo fiel nas suas contribuições. Nós queremos agora orar e apresentar dízimos e ofertas. Na sequência, você vai vir, sair do seu lugar com alegria e depositar o seu dízimo, a sua oferta, com muita alegria no seu coração. Senhor, obrigado.